E aí galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Galera, hoje nós iremos dar sequência ao estudo do livro de Gênesis e o capítulo é o capítulo 23. Neste capítulo nós temos como título a morte de Sara, mas além da morte dela nós iremos estudar sobre a aquisição que Abraão fez da caverna de Macpela e também sobre o sepultamento. Quando Moisés ele trouxe esse relato do capítulo 23, Moisés ele estava querendo ensinar uma lição para os hebreus. Mas qual lição era essa? Fugindo um pouco do capítulo 23, quando Moisés ele vai em busca da terra prometida, quando ele vai conquistar essa região de Canaã, algumas pessoas ou alguns povos já habitavam essa região, sendo mais específico os cananeus. E quando Moisés ele escreve o capítulo 23 e ele traz ali a aquisição que Abraão fez da caverna de Macpela, Moisés ele estava querendo dizer para os hebreus que essa região por direito já pertencia aos israelitas. Abraão já havia comprado parte dessa região e a região pertencia a eles, e eles na verdade só iriam recuperar aquilo que já eram deles por direito. Então essa é basicamente a lição que Moisés está querendo dizer quando ele escreve esse capítulo. Mas vamos de fato para o capítulo 23. O capítulo 23 do livro de Gênesis, ele vai iniciar dizendo que Sara ela tinha 127 anos quando ela faleceu. A título de curiosidade, e para alguns de vocês não é novidade, Sara é a única mulher que tem a idade do seu falecimento mencionada na Bíblia. As outras mulheres, nenhuma vai ter a idade da sua morte relatada. Só que o interessante é que no início do capítulo 23, nós temos ali a expressão veio Abraão chorar ou lamentar a morte da sua esposa. Quando a Bíblia traz esse relato de que Abraão veio, a gente entende que Abraão não estava na sua tenda, Abraão não estava junto de Sara, Abraão estaria em um outro local. E aí nós temos duas teorias acerca de onde Abraão estaria. A primeira teoria é de que Abraão estava no Monte Moriá. Abraão tinha saído e tinha ido oferecer sacrifícios ao Deus Criador dos céus e da terra. E nesse momento que Abraão se retira da sua tenda, Sara falece e um servo vai ao encontro de Abraão no Monte Moriá e dá informação a ele, e ele regressa para chorar ou lamentar a morte da sua esposa. Uma outra teoria é de que como Abraão ele era um chefe tribal e um chefe militar muito poderoso, Abraão tinha ido ou tinha saído a negócios, e alguns historiadores inclusive dizem que Abraão na região ali de Canaã, naquela região de Hebron, que era onde Abraão estava morando, Abraão tinha alguns quartéis, e Abraão estava em um desses quartéis. E aí um servo vai a esse quartel e informa a Abraão que Sara tinha falecido, e Abraão retorna para lamentar a morte da sua esposa. A gente não consegue precisar onde Abraão estava, mas é fato de que Abraão não estava, usando uma expressão simples, na sua casa. E dando continuidade à história, quando a Bíblia diz que Abraão lamentou a morte de Sara, a Bíblia não está dizendo que Abraão simplesmente chorou ou lamentou de uma forma superficial. Quando a Bíblia ela diz que Abraão lamentou a morte de Sara, a Bíblia não está dizendo que Abraão simplesmente chorou ali ao pé da cama ou do leito da sua esposa. Esse lamentar ele acontecia de uma forma muito mais profunda, e existia todo um rito ou um ato simbólico em que essa lamentação ela acontecia. A título de exemplo,
Para ilustrar o que eu estou dizendo, a gente vai sair aqui do livro de Gênesis e a gente vai para o livro de Jó. No livro de Jó, lembra que quando ele perde os seus bens, ele perde a sua família, sua esposa, Jó, ele vai sentar sobre o solo, ele vai rasgar as suas roupas, raspar o seu cabelo, usar panos de saco e jogar cinzas sobre o seu próprio corpo. Então, quando a Bíblia ela usa essa expressão, Abraão lamentou a morte de Sara, Abraão lamentou da mesma forma que Jó, ele lamentou pela aflição ou pelas perdas que ele tinha sofrido. Então imagina Abraão chegando, vendo a sua esposa morta, e aí para expressar ou para externalizar essa tristeza, Abraão ele vai rasgar as suas vestes, vai usar panos de saco, raspar a cabeça e jogar cinza sobre o seu próprio corpo. Então imagina Abraão sentado sobre o solo e jogando cinza sobre o corpo. Só que diferente do que aconteceu com Jó, Jó ele ficou nesse momento de amargura ou de lamentação, nesse ato simbólico, durante vários dias, vários meses. E Abraão ele não vai permanecer tanto tempo nesse ato simbólico de tristeza em relação à sua esposa, até porque mesmo Abraão tinha que negociar um local para sepultar a sua morta. Na época de Abraão, nós já tínhamos os cemitérios públicos, só que para Abraão sepultar sua esposa em um local público era algo extremamente vergonhoso. Na época de Abraão, somente as pessoas que não tinham renda ou não tinham alto poder aquisitivo sepultavam os seus familiares nesses cemitérios públicos. Abraão, e você que me acompanha ao longo do tempo, já assistiu outros vídeos, sabe que Abraão era um homem rico. Abraão ele não tinha propriedade imóvel, mas Abraão tinha diversas posses. Abraão era um homem rico porque tinha muito ouro, prata e animais de criação. Então Abraão ele decide fazer a aquisição de uma propriedade imóvel, de um terreno para sepultar a sua esposa, até porque mesmo se assim não o fizesse, seria algo vergonhoso para ele, e Abraão era um homem conhecido. E aí o capítulo ele vai dizer que Abraão ele vai conversar com os filhos de Éter. Quem eram esses filhos de Éter que Abraão ele vai conversar ou vai negociar a caverna de Macpela? Os filhos de Éter, eles descendiam de Noé. Só para ilustrar e para o pessoal que é novo na fé compreender, a gente tem ali Noé, e Noé ele vai ter 3 filhos. Noé vai ter a Sem, vai ter Cã ou Cão e vai ter a Jafé. E Cã ele vai gerar a Canaã. Canaã ele vai ser pai de Éter, e Éter vai ter alguns filhos. Então esses filhos de Éter descendiam da linhagem de Noé, que de certa forma o povo que vai permanecer, os cananeus, é o povo que vai permanecer nessa região e vai dominar a região de Canaã, e futuramente é justamente desse povo ou dos descendentes de Cã ou de Canaã que os israelitas vão tentar conquistar a terra prometida. Então Abraão vai até os filhos de Éter e Abraão inicia uma negociação. Galera, como que essa negociação ela acontecia? De uma forma bem simples, essa negociação ela acontecia na entrada da cidade. Então imagina ali, na entrada da cidade, diversos comerciantes, diversas autoridades, além das autoridades dos comerciantes, as pessoas que iam fazer a aquisição, elas se reuniam na frente da cidade, e as negociações, essas negociações,
elas aconteciam de forma pública, ou seja, diversas pessoas presenciavam. Então, Abraão vai chegar, ele vai fazer a sua apresentação, ele vai dizer: olha, eu sou Abraão, eu sou um peregrino ou um estrangeiro na terra de vocês, a minha esposa faleceu, eu preciso de um local para sepultá-la. E aí os filhos de Éter vai dizer que Abraão poderia escolher qualquer local para sepultar a sua morta, mas Abraão diz que ele quer comprar, ele não quer um local que lhe seja dado. Mas os filhos de Éter queriam dar, Abraão se recusa, e aí Abraão vai citar Efron e vai fazer referência à caverna de Macpela. Quando, galera, Abraão ele vai os filhos de Éter e ele cita Efron, só para vocês entenderem, Efron era o dono da caverna de Macpela, a propriedade pertencia a Efron. Inclusive, Efron estava nessa negociação, estava assentado ali naquele local. Mas quando Abraão vai negociar, ele já tinha essa caverna em mente. Por quê? E aí a gente vai voltar um pouquinho na história e depois a gente volta para esse ponto para a gente dar sequência. Abraão, não é novidade de vocês, Abraão era um peregrino. Abraão andou por toda aquela região da Mesopotâmia. Lembra que Abraão ele passou em Hebron, ele passa ali e ergue um altar nos Carvalhais de Manre. Depois Abraão vai morar na terra dos filisteus e Abraão volta ou regressa para Hebron novamente. Tanto que a Bíblia, no início do capítulo 23, vai falar que Sara falece em Kiriat Arba, e Kiriat Arba é justamente a região de Efron. Primeiro, essa região é conhecida como Kiriat Arba e posteriormente ela recebe o nome de Hebron. Então Abraão conhecia aquela região, Abraão já havia peregrinado por todo aquele local, e inclusive tem um texto na Bíblia, se não me falha a memória, no capítulo 19 e capítulos anteriores, que Deus vai dizer para Abraão fazer uma espécie de reconhecimento daquela região, para Abraão percorrer toda aquela região. Então, quando Abraão faz essa espécie de reconhecimento, amando do Criador, e também pelo fato dele ter andado ali naquela região, Abraão conhecia a caverna de Macpela. Só para você entender, o local onde Abraão ergue o altar nos Carvalhais, na região de Manre, fazia divisa com essa região aqui de Macpela. Macpela era um campo, era uma propriedade extremamente grande, existia diversos bosques dentro desse campo, e nesse campo, que era o campo de Efron, tinha essa caverna de Macpela, e Abraão já havia tido contato, já havia visualizado essa caverna. Então, quando Abraão vai até os filhos de Éter, ele menciona Efron, que Efron é dono dessa caverna de Macpela, ou do campo onde ficava a caverna. Abraão ele já sabia o que ele queria. Voltando agora para a negociação de Abraão, quando ele cita Efron, Efron vai se levantar e vai falar para Abraão